Amém. A igreja poder se sentar. Peço aos irmãos que possam prestar bastante atenção nessa lição, que é de suma importância, assim como foi as lições anteriores. Eu quero abordar 3 assuntos aqui dentro desta lição. E esses 3 assuntos que eu quero abordar dentro desta lição está dentro do que propõe também o livro de Zacarias e propõe também que está dentro da lição de hoje. Só que antes de abordar essas 3 coisas aqui que eu quero trazer para os irmãos, eu queria trazer só algumas coisas a respeito do livro de Zacarias. O nosso tempo é curto, é apenas um resumo sacerdotal. Só que a gente vai reparar que Zacarias, ele não exerce o sacerdócio, a linhagem sacerdotal, a qual ele tinha que exercer. A gente vai ver que ele tem um chamado por Deus para ser profeta. E a gente vai ver que isso é uma coisa que acontecia de vez em quando dentro da cultura judaica. A gente vai ver o próprio exemplo do profeta Ezequiel, que era também família sacerdotal, mas ambos foram chamados por Deus para serem profetas. Enfim, às vezes a gente programa algumas coisas na nossa vida, mas aquilo que Deus tem para nós é algo totalmente diferente daquilo que nós programamos. Amém? Falando a respeito do livro de Zacarias, a gente vai ver que o livro de Zacarias, ele é o 38º livro da Bíblia. A gente vai ver que o livro de Zacarias, ele é um livro messiânico, ele é um livro apocalíptico, ele é um livro escatológico, e ele é o maior livro dos profetas menores. Ou seja, desde o profeta Oséias, ou desde o livro de Oséias, até o livro de Malaquias, a gente vai ver que o livro de Zacarias é o maior livro que tem entre os profetas menores. E a gente vai ver também que o livro de Zacarias, ele é comparado, ele é paralelo, juntamente com o livro de Daniel, ele é paralelo ao livro de Apocalipse. Por quê? Porque a gente vai ver algumas profecias, algumas mensagens de Zacarias, falando a respeito sobre o fim, e falando também a respeito de algumas coisas que já aconteceram e outras que estão para acontecer, certo? E fazendo um resumo do livro, para a gente entrar, conforme eu prometi aos irmãos, que iria abordar 3 assuntos, fazendo um resumo do livro, a gente vai ver que do capítulo 1 ao 6, a gente vai ver que Zacarias, ele tem muitas visões a respeito da restauração de Jerusalém e do templo. A gente vai ver também que do capítulo 7 ao capítulo 8, a gente vai ver que devido à hipocrisia dos israelitas e sua opressão aos pobres, a gente vai ver que o próprio Deus dispersou o povo, mas o próprio Deus também prometeu que um dia iria reunir todo aquele povo. Então a gente vai ver que Deus, ele é soberano, Deus está no controle de todas as coisas e nada foge do seu controle. E a gente vai ver, no capítulo 9 até o capítulo 11, que ele tem uma revelação sobre o ministério de Jesus. Como assim uma revelação sobre o ministério de Jesus? A gente vai ver o próprio profeta Zacarias falando da primeira vinda de Jesus e falando também a respeito da sua entrada triunfal em Jerusalém, quando fala que Jesus vai montar em cima de um jumentinho. Até então, beleza. No capítulo 12 até o capítulo 14, a gente vai ver que ele vai falar sobre a segunda vinda do Messias. E nessa segunda vinda do Messias, ele vai trazer também para nós, Zacarias, ele vai trazer que muitos povos vão se reunir para pelejar contra Jerusalém, ou seja, para tirar Jerusalém do mapa. E ele vai dizer também para nós, do capítulo 12 até o capítulo 14, que o próprio Jesus voltaria com poder e grande glória para livrar o povo de Jerusalém da mão dos opressores. Amém? E o próprio Zacarias também, ele vai trazer para nós um tempo futuro, a qual Cristo governará sobre toda a humanidade. Beleza? Agora eu vou entrar aqui onde eu prometi para os irmãos no início, que eu iria abordar 3 assuntos. Quais são os 3 assuntos que eu vou abordar? O primeiro assunto é falando sobre o recomeço. Como assim o recomeço? É recomeçar. O recomeço, ele vai exigir algumas coisas de nós. Assim também o recomeço exigiu algumas coisas do povo de Israel quando eles voltaram do exílio. O recomeço, ele exige 3 coisas de nós. A primeira é se levantar, a segunda é erguer a cabeça e a terceira é seguir em frente. Por que eu estou falando isso para os irmãos? A gente vai ver que quando eles voltam do cativeiro, eles voltam um pouco frio. Eu abordei isso aqui na semana passada na classe dos obreiros e abordo aqui novamente para os irmãos. A gente vai ver que eles voltam um pouco frio do cativeiro. Eles não voltam com aquela perspectiva a qual Deus queria que eles voltassem.
Então a gente vai ver que quando eles voltam frios do cativeiro, eles tinham outras prioridades. Qual eram as suas prioridades? A gente vai ver tanto no livro de Ageu, que eles se preocupavam com as suas casas e deixaram a casa de Deus de lado. As prioridades deles eram seus bens materiais, mas a questão da casa de Deus ficou para escanteio. E Deus queria que eles priorizassem a sua casa, Deus queria que eles construíssem um templo. Mas a gente vai ver que eles tinham outras prioridades. Então a gente vai ver tanto o profeta Ageu, como o profeta Zacarias profetizando para o povo. A gente vai reparar no livro de Esdras, no capítulo 5, do verso 1 e 2, a gente vai ver que tanto Zacarias quanto o profeta Ageu, os dois estavam profetizando para animar o povo, para que o povo voltasse o coração para Deus novamente. Porque eles estavam frios, eles estavam sem perspectiva. Eles tinham até então uma perspectiva de como era Jerusalém antes do cativeiro, e agora quando eles voltam do cativeiro, eles veem uma perspectiva totalmente diferente. Ele vê uma nação totalmente destruída, ele vê suas ruas destruídas, eles vê uma nação sem muro, eles vê uma nação sem um templo. Então ele estava com outra perspectiva, eles voltam frios, eles voltam com outras prioridades, e deixam de priorizar as coisas de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu trago para nós aqui, nesta manhã, falando sobre o recomeço, e falando ainda sobre essa questão de Zacarias e de Ageu, a gente vai ver que eles tinham um papel fundamental ali naquela época. Qual era o papel fundamental que eles tinham naquela época? Eles tinham o papel de incentivarem o povo a buscarem a Deus novamente. Eles tinham o papel de fazer arder aquela chama de novo dentro do coração deles novamente. Conforme eu falei para os irmãos, eles estavam frios, a fé deles estavam abaladas após o exílio. Mas a gente vai ver que através da mensagem de Zacarias, através também da mensagem do profeta Ageu, a gente vai ver que o povo se empenha, o povo começa a se incentivar através da palavra de Deus. E o que eu quero trazer para nós aqui? Qual tem sido o nosso papel diante da sociedade nos dias atuais? Nós estamos percebendo, irmãos, que a gente veio de uma pandemia, a do Covid, a qual muitas igrejas fecharam, e a gente vai ver que a igreja, ela tinha um ritmo, mas depois da pandemia, se a gente for reparar, muitos irmãos ficaram um pouco frios, ficaram mornos. E qual tem sido o nosso papel diante da sociedade nos dias atuais? Será que nós estamos como Ageu? Será que nós estamos como Zacarias, falando da palavra de Deus para os irmãos que se encontram fracos? Será que a gente tem trazido a palavra de Deus para aqueles que precisam? Será que nós estamos encorajando, assim como esses homens de Deus aqui, que encorajaram toda uma nação para que o povo voltasse a arder o coração de novo para buscar a Deus? Então a mensagem aqui que eu trago para nós aqui nessa primeira coisa que eu estou abordando é como está a nossa vida diante da sociedade, como nós estamos. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer, trazendo a palavra de Deus para aqueles que estão precisando? Então a gente vai ver que tanto Ageu quanto Zacarias, principalmente Zacarias, a gente vai ver no capítulo 1, que Zacarias estava chamando o povo de novo à conversão. Ou seja, Zacarias estava chamando o povo para uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E da mesma forma, Deus quer que nós agimos nos dias atuais, que nós também possamos pregar a sua palavra, e através da palavra de Deus, pessoas possam se converter, através da palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero trazer, está com base no tópico 2.2 e com base no tópico 3.2. O que eu quero trazer é o seguinte: eles tinham que se libertar do passado. Como assim se libertar do passado? Quando eu falo se libertar do passado, é porque eles estavam presos ao passado. Então, uma pessoa que está presa ao passado, ela teoricamente ela vai desprezar o seu presente, porque ela está presa ao passado. Então, quem está preso ao passado despreza o presente e teoricamente também vai desprezar o seu futuro. E a gente sabe que o passado ele não tem poder para mudar o teu presente. O passado ele não tem poder para mudar o teu futuro. Isso a gente vai ver em João capítulo 8, no episódio da mulher adúltera, quando Jesus fala: ó mulher, vai, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. Quando Jesus fala para ela, vai, não peques mais, Jesus está falando para ela, ó, o teu passado não tem poder de interferir no teu futuro. Mas eu abro um parêntese: o passado ele só tem poder de interferir no meu presente, no meu futuro, a partir do momento que eu deixo ele interferir. Então aqui, conforme eu falei para os irmãos, com base no tópico 2.2 e 3.2, eles tinham que se libertar do passado, eles tinham que romper com o passado de fracasso. Eles tinham que agarrar a oportunidade que Deus estava dando para eles ali naquele momento. Deus estava dando uma nova oportunidade para eles naquele momento. E eles tinham que agarrar essa oportunidade. E
eles tinham que agarrar essa oportunidade. E a gente vai ver que eles tinham que se valorizar mais. Quando eu digo agarrar a oportunidade, eu digo para os irmãos o que eles tinham que fazer e também digo para nós também. Eles tinham que valorizar a oportunidade, eles tinham que ser mais felizes, eles tinham que amar mais, eles tinham que o tolo, ele vê dificuldade na oportunidade. Mas o sábio, ele é diferente. Ele enxerga a oportunidade na dificuldade. Vou repetir para os irmãos, isso serve para a vida espiritual e para a nossa vida material também. No nosso trabalho, na nossa faculdade, independente das circunstâncias que surgem na nossa vida. O tolo, ele vê dificuldade na oportunidade, na dificuldade. Era isso que eles tinham que enxergar naquele momento. Eles não estavam enxergando. Então foi necessário Deus dar uma injeção ali nos profetas para que eles voltassem de novo a acender a chama que um dia estava acesa dentro deles. A terceira coisa que eu quero trazer para os irmãos. A terceira coisa e última. A terceira coisa e última. A gente vai reparar que tanto com o profeta Ageu e tanto com o profeta Zacarias, se a gente for reparar, os dois eles profetizaram juntos. Zacarias profetizou meses depois de Ageu, aproximadamente 3 meses depois, mas a gente vai ver no livro de Esdras, no capítulo 5, que os dois estavam profetizando juntos também. A terceira coisa que eu quero trazer para os irmãos. Por que Deus se preocupou tanto com a construção do templo? Essa é a terceira coisa que eu quero abordar aqui com a gente nessa manhã. Porque Deus se preocupou tanto com a construção do templo. Eu trouxe um pedaço disso na semana passada, hoje eu vou trazer um pouco mais amplo a respeito disso. Por que Deus se preocupou tanto com a construção do templo? Tinha um motivo para Deus se preocupar tanto com a construção do templo. Qual era o motivo, irmãos? A gente vai ver que, desde o início da história de Israel, a gente vai ver que eles tinham uma identidade ligada ao culto a Deus. Porque Deus estava preocupado com o templo. A questão era essa, só essa. Eles tinham uma identidade ligada no culto a Deus. E a gente vai ver que Deus queria que eles restaurassem o culto novamente. Deus queria que o culto fosse restaurado novamente. E a gente vai ver que eles cultuavam muito, não só nas nossas casas, como também dentro do templo também. Então Deus estava querendo que ele restaurasse o culto novamente. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, no verso 4 e verso 5. Êxodo 13, verso 4 e verso 5. A gente vai ver que Deus vai chamar a atenção do povo quando ele sai do Egito, ali naquele período onde vai se instaurar a Páscoa. Deus vai falar para eles assim, Deus vai falar o seguinte recado para eles. Deus vai deixar o seguinte recado. Vocês vão entrar numa terra onde habitam os cananeus, os heteus, os heveus e um monte de povos que termina com eus. E Deus fala assim no final do verso para eles assim, ó. Guardeis o culto. Guardeis o culto. A primeira vez que Deus vai falar com eles sobre o culto, Deus vai falar com eles no culto a respeito da Páscoa. E a Páscoa era o primeiro culto que Deus estava estabelecendo ali com eles ali. E o que acontecia no período da Páscoa, no culto? O culto da Páscoa eram duas coisas que eram feitas. Quais eram as duas coisas que eram feitas no culto da Páscoa? Eles imolavam um cordeiro. E nesse culto da Páscoa, duas coisas aconteciam. O culto envolvia o sangue e envolvia o cordeiro. Só isso. A gente vai ver que Deus só pediu isso para eles. Para que eles não se espantassem com mais nada. Para que eles não guardassem mais nada em relação a respeito do culto. Então a gente vai ver que o culto envolvia o sangue e envolvia o cordeiro. Estou falando da lei. E na graça? O que representa o sangue? Hoje a gente vai tomar ceia. O sangue representa o quê? A taça de uva representa o sangue de Cristo. O que representa o cordeiro? O próprio Cristo. Quando Jesus fala assim para os discípulos, ó, esse é meu sangue. Quando eles vão tomar a taça, Jesus fala assim, esse é meu sangue, um pacto de uma nova aliança, certo? E Jesus é o próprio cordeiro. Então, na lei, Deus vai falar para eles, o envolvimento era só do sangue e do cordeiro. E na graça, a gente vai ver que o culto também é exatamente o mesmo. Só que a gente não precisa mais imolar animal, porque o próprio Cristo foi oferecido em sacrifício por nós. Certo, irmãos? Então a gente vai ver que quando Deus cobra eles para construir esse templo, é que Deus queria restaurar o culto novamente, porque eles estavam frios. Então Deus queria que eles voltassem a cultuar novamente. E a gente vai reparar
que os problemas dos dias atuais, irmãos, o que está acontecendo? Como eu falei para os irmãos, na lei envolvia o sangue e o cordeiro, trazendo para a graça o sangue, o pacto da nova aliança, o cordeiro, o próprio Cristo, certo? Então a gente vai ver que Jesus ele tem que ser o centro do culto. Ele é o centro do culto e ponto final. E nada pode tomar o lugar dele no culto. Então a gente vai ver que os problemas nos dias atuais, o que tem acontecido com o culto? A gente vai ver que muitas coisas hoje estão sendo envolvidas dentro do culto. A gente vai ver que está tendo comércio dentro do culto. A gente vai ver que está tendo mercado dentro do culto. A gente vai ver que alguns cultos estão priorizando marketing, alguns cultos estão priorizando o entretenimento, alguns cultos estão priorizando as coisas materiais, mas o que Deus quer, é o que eu falei para os irmãos, Deus quer que a gente envolva dentro do culto exatamente o sangue e o cordeiro, ou seja, Deus quer que a gente envolva dentro do culto, Deus quer que o centro do culto seja o próprio Jesus Cristo. Só que as coisas hoje estão diferentes, e Deus está chamando a nossa atenção, assim como Deus chamou a atenção na época de Ageu, assim como Deus chamou a atenção na época do profeta Zacarias. Deus queria que eles construíssem o templo exatamente para essa finalidade, cultuar a Deus. O culto envolvia o sangue e o cordeiro. Quando a pessoa levava o animal na lei, quando a pessoa levava o animal puro, limpo, perfeito para o sacrifício, eles levavam o cordeiro independentemente de onde ele estivesse, eles levavam o cordeiro para o templo, eles levavam o cordeiro vivo para o templo. E lá no templo o que acontecia? O animal era morto no altar. Grava isso, o animal era morto no altar. Ou seja, a oferta deles ali, o culto deles era o animal, que eles levavam para o templo. E ali o sacerdote olhava a oferta, e ali aquele animal era imolado, o pecado daquela pessoa era perdoado, e Deus se agradava daquilo. E agora o que Paulo fala em Romanos 12, capítulo 1, para a gente poder encerrar? Paulo fala o seguinte: suplico-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo fala assim, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, Paulo está falando de uma queima total, ou seja, entrega total. Ele está falando que nós temos que nos entregar totalmente diante de Deus. Ou seja, nossa vida é uma oferta, o nosso culto é a vida. Isso é importante para Deus. Então, a gente vai ver que Deus chama a atenção ali na época de Ageu e na época de Zacarias, e agora Paulo vai chamar a atenção também dos romanos aqui, para que eles venham apresentar os vossos corpos vivos. Ou seja, não precisa mais de animal, a oferta agora somos nós. Então Deus quer que a gente se entregue totalmente para Ele. Deus quer uma queima total, entrega total, uma devoção total. Deus quer que a gente se separe desse mundo podre. Deus quer que nossos lábios louvem somente a Ele. Deus quer adoração total. Então essa mensagem aqui para nós nessa manhã, que a gente possa fazer o mesmo papel do profeta Ageu, para que a gente possa fazer o mesmo papel do profeta Zacarias, e que a gente possa, o principal de tudo, entregar o culto que Deus quer, o verdadeiro culto, o culto racional, é entregar nossas vidas, derramar nossas vidas diante de Deus. Essa mensagem aqui que eu deixo para os irmãos, e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.